Vamos começar a nossa aula de hoje, Direito Constitucional 1, Concepções de Constituição e Classificação das Constituições. Essa aula será dividida exatamente em 2 vídeos para ficar mais suave, mais leve. Eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção para a gente estabelecer essa relação dialógica, esse diálogo aqui, nessa nova metodologia de ensino, em que você está na tua casa. Eu, óbvio, estou aqui fazendo essa gravação, nem por isso deixa de ser uma relação dialógica. Por quê? Os senhores têm meu celular, tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, e eu teria o máximo prazer em colaborar. Aliás, não teria sentido nenhum se assim não fosse, tá bom? Nós vamos projetar o slide e vamos comentar sobre esse slide, e à medida que os senhores terem dúvida em casa, por favor, não percebendo a clareza nas explicações, vamos utilizar esses meios. Que bom que o mundo avançou, que nós temos esses meios tecnológicos que nos ajudam nesse processo de ensino-aprendizado domiciliar. Moçada, ó, tamo junto. Espero encontrar a todos muito bem. Então, pessoal, nós vamos falar sobre concepção de Constituição e classificação das Constituições. Primeiro, vamos tratar da concepção de Constituições. Primeiro, o que se entende por Constituições? Primeiro, o que se entende por Constituição? Eu gosto de sempre começar qualquer bate-papo com uma pergunta, porque ela pressupõe uma resposta e nos dá um norte, nos dá um vetor a ser seguido. Em direito constitucional como ciência, é o objeto de estudo do direito constitucional, ou seja, a norma constitucional, isso que está aqui na Constituição, nesse livrinho que nós pegamos aqui, este é o objeto do estudo do direito constitucional, essa lei que está nessa codificação. E a Constituição, e o que é a Constituição? A Constituição, ela é a lei fundamental e maior de um Estado, que é criado pela vontade soberana do povo. E nesse pedaço eu faço questão de fazer uma observação. Criado pela vontade soberana do povo. Por óbvio, nós estamos falando de um Estado democrático, em que efetivamente o povo, em última análise, é quem delibera que tipo de direito que ele deve ser submetido. Isto é soberania popular. Por quê? Nós podemos ter uma Constituição, a exemplo da Constituição do Império Brasileiro, que ela não foi fruto da vontade e da soberania do povo, ela foi imposta por Dom Pedro. Isso é tipo das constituições outorgadas, tá certo? Ela que determina, essa Constituição, a organização política e jurídica do Estado. Dispõe sobre a sua forma de Estado, se é o Estado federado, se é o Estado unitário, os órgãos que integram e as competências deste, quais são os órgãos, né? A estrutura de poder e a aquisição e o exercício do poder, como é que ele se dá. E cabe, pessoal, a este documento, a essa Constituição, estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Eu trouxe aqui, bem no rodapé do slide, que eu faço questão de mostrar, eu adoro, eu gosto muito dessas coisas. Olha só, o artigo 16 da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão de 1789. Ele diz o seguinte: toda sociedade na qual a Constituição assegura a garantia dos direitos, não assegura, perdão, vou repetir, toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinação, a separação dos poderes, não tem Constituição. Isso aqui é muito forte e ela, de uma certa maneira, ela está na concepção constitucional idealizada por JJ Canutilho, né? Que é o José Joaquim Gomes Canutilho. Eu coloquei a imagem dele aí, porque quando nós estamos estudando direito constitucional, todo tempo falando Canutilho, 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 eu fiz questão de colocar a imagem desse jurista português, escritor e professor e advogado, tá?
Então, pessoal, ele preconizou o modelo ideal de Constituição. Trata de uma Constituição de caráter liberal que apresenta os seguintes elementos. Primeiro, que ela deve ser escrita, mas vamos deixar claro que nós temos Constituições não escritas, pessoal. Isso aqui é o modelo ideal de JJ Canutilho, do Canutilho. Deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais, que são as chamadas liberdades negativas. Nós vamos observar isso nos slides lá para frente, sobretudo no direito de primeira geração, nós vamos falar sobre isso. Deve conter a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes, né? Ou seja, está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e deve adotar um sistema democrático formal. Aqui é engraçado essa concepção do Canutilho, e modernamente seguida, inclusive por alguns ministros do STF, dotar um sistema democrático formal, ou seja, basicamente não se reconhece constituições impostas de forma ditatorial. Ou seja, e o que se entende hoje é que a existência das constituições, desse documento fundamental, dessa lei maior dos povos, é que ela seja fruto efetivamente da liberação de um povo num determinado território, num determinado tempo e num determinado lugar. Observe que eu utilizo muito essa expressão, povo num território, num determinado tempo e num determinado lugar. Fiquem atentos a essas colocações. Lá mais para frente, quando nós estivermos trabalhando isso aqui, nós vamos observar que isso efetivamente tem um significado fantástico para o direito constitucional e para todo e qualquer ramo do direito, e principalmente também para o direito internacional. Vamos lá. Vamos mudar o nosso slide, Gonçalo. Concepção de Constituição. Então, aquilo ali, o que nós tratamos de forma resumida, é de que se trata uma Constituição. Uma Constituição idealizada lá por Canutilho, né? Preconizada no artigo 16 da Declaração do Homem do Homem Cidadão de 1789, que uma Constituição ela tem que ter a estruturação do Estado, a separação dos poderes, a forma de aquisição dos poderes, direitos e garantias individuais. E agora aqui é a concepção de constituições. Nós temos 3 concepções, pessoal. E normalmente, quando a gente cobrar isso em prova, a gente faz uma confusão, mas vamos tratar de maneira tranquila, sem estresse, e que você possa acompanhar. Óbvio, não fique aqui só no slide, isso aqui são pontos de observação, tem inclusive mais conteúdo do que precisaria ter no slide, mas complemente com leitura. Faz muito bem, tem os doutrinadores que lhe foram indicados lá no nosso plano de ensino. Concepção no sentido sociológico de Ferdinand de La Salle. A essência da Constituição é a sua principal obra. Tá? E Constituição no sentido político, essa aqui é uma teoria de Carl Smith, que é a teoria da Constituição, e no sentido jurídico, do maior expoente do direito positivo, que é o Hans Kelsen, na sua obra Teoria Pura do Direito. Beleza, pessoal? Então vamos tratar cada um de forma individualizada para que a gente compreenda qual é a concepção, qual é a visão de Constituição desses 3 grandes pensadores, filósofos, juristas. Isso contribui significativamente, sobremaneira, todos esses pensadores contribuíram e continuam contribuindo para os pensadores da atualidade. Vamos lá então. Ferdinand de La Salle. Qual que é a ideia principal do Ferdinand La Salle? Ele falava o seguinte, que numa determinada sociedade, num determinado tempo, num determinado lugar, coexistem 2 constituições. Uma Constituição real e efetiva e uma Constituição escrita, ou seja, aquela que está lá no papel, que é a norma jurídica. Tá. Qual é a consideração que ele faz na relação entre uma e a outra? Para o Ferdinand La Salle, essa Constituição no ensino sociológica, que ela, na verdade, ela corresponde à soma dos fatores reais de poder que rege o país. O que são esses fatores reais de poder? São as forças econômicas, as forças políticas e sociais. Ou seja, em havendo determinado choque de interesse
dos diversos atores do processo social dentro de uma sociedade, desse povo que vive nesse território, aqui nós temos, no caso, o poder político, nós temos a aristocracia, as grandes indústrias, os banqueiros, as pequenas empresas, as grandes empresas, os operários, né? Só que ali é óbvio, pelo tempo dele, ele vai falar, ele fala de burguesia, a classe operária, nós estamos falando da classe trabalhadora, né? Hoje nós temos novas categorias de empreendedores. O que ele diz? Que na verdade a constituição sociológica é aquela daquele momento social em que tem um equilíbrio estável entre esses interesses, que tinha como resultado uma constituição real. Ou seja, é uma norma de convivência que direciona todo o ordenamento jurídico de uma maneira que essas forças estejam equilibradas. Que essas forças estejam equilibradas. Essa é a constituição real e efetiva determinada por Ferdinando Lassalle como sociológica. E ele fala que a coexistência dessa norma escrita, esse texto escrito, ele consiste apenas numa folha do papel. Apenas numa folha de papel. Que, caso destue dessa força real e efetiva, desse momento social, ela efetivamente não passa de uma folha de papel, que pode ser rasgada, pode ser jogada fora. Este é o pensamento dele. Esta é a síntese do pensamento dele. Então, e quando houver a coincidência do texto escrito com a soma real de poderes, que é a Constituição efetiva, aí ele fala que nós temos uma Constituição ideal. Ou seja, que bom que todos os interesses harmonizados nesse momento da história esteja efetivamente contemplado nesse texto constitucional. Então, ele acredita que se houver um destoamento do que está escrito, o que vale é as forças reais de poder. A outra é apenas um papel que será esmagado. E aqui eu fiz questão de colocar aqui no slide para vocês essa metáfora utilizada por Ferdinando Lassalle, que é da macieira e da figueira. Então, olha que ideia interessante, simples, mas que serve como comparativo, para ele dizer que existe uma realidade e algo que está aqui no papel que não é aquilo que quer ser. O que ele diz? Que um determinado vizinho tem uma macieira. E o que acontece? Ele vai lá e coloca um papel e escreve lá na macieira, põe esse papel, figueira. E ele fala para todos os vizinhos que aquilo ali é uma figueira. E esse vizinho, por questão de solidariedade, finge que aquilo ali é uma figueira. Mas de repente, a figueira, a macieira dá fruto. Essa árvore que é uma macieira, mas que ele colocou lá dizendo no papel que se cuida de uma figueira. E os vizinhos concordam. Questão de solidariedade, questão da política de boa vizinhança, etc. E o que acontece? Essa árvore dá fruto. E vai nascer o quê? Macieira. Então, ele fala que não é o papel que determina, mas sim a estrutura real de poder representado por aquela árvore, que é justamente as forças dos diversos, são as forças econômicas, as forças políticas e as forças sociais. Organização ali da classe trabalhadora, da classe operária, organização das forças econômicas. Gente, vamos pegar agora o atual momento nosso, essa guerra que está de forma exemplificada entre a preocupação econômica do país com questão de salvar vida, com a questão de prestigiar o valor vida em detrimento do valor econômico. Ou seja, tem sempre esse conflito na sociedade naquele momento. Por isso que ele entende que a Constituição, a real e efetiva, é justamente essa estrutura que corresponde à soma dos fatores de poder. Harmoniza todos os interesses. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa do Ferdinando Lassalle. Tá certo, pessoal? Não esqueçam, o Ferdinando Lassalle é a concepção na Constituição, que ela, na verdade, ela tem um aspecto sociológico. É a explicação que ele dá, que ele fala que deve ter a Constituição. E agora, nós vamos para o Carl Schmitt. Constituição em sentido político. Carl Schmitt, que é esse filósofo político, professor universitário alemão, fiz questão de colocar uma imagem dele, que a gente fala dessas pessoas e a gente não consegue enxergar a imagem dele. Veja bem,
Ele, pessoal, ele diz o seguinte, o Carl Smith, que na verdade a Constituição ela não tem nada a ver com soma de fatores reais de poder. Ela não está nem um pouquinho preocupada com força econômica, com força isso, com a força social, com as organizações políticas, com os atores. Ele diz que uma Constituição ela tem validade se ela for um produto da vontade do titular do poder constituinte. Certo? Daí a teoria de Smith é chamada de voluntarista ou decisionista. O que ele fala? Que ela é uma decisão política fundamental, que visa estruturar, que ela tem apenas como objetivo estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado. Ou seja, os elementos essenciais do Estado, que é justamente aquele, que cuidar dos direitos e garantias fundamentais, de organizar o tripartir os poderes, de cuidar da estrutura do Estado. Então, essa decisão política fundamental, essa carta, ela se cuida apenas de uma decisão política fundamental que é desvencilhada, uma vez posta no ordenamento, uma vez sendo fruto dessa vontade política e legítima, ela é a Constituição. Mas ele faz aqui uma observação importante que eu coloquei aqui, dois pontos de vista dele. Ele fala, Constituição, na verdade, que a Constituição, ela traz dentro dos seus textos normas constitucionais, que são as regras da estruturação do Estado, e outras que não interessam, são as leis de segunda categoria, porque para ele já demonstra aqui um pensamento gaussiano da supremacia da Constituição, né? Ou seja, ele coloca que a parte da Constituição que cuida da estruturação do Estado são as matérias principais que deve ter numa Constituição. Essas são as mais importantes para aquele povo que vive naquele Estado, porque ali se estrutura o poder, ali se estrutura toda a ordem jurídica. Mas ele diz que também dentro das Constituições tem algumas regras, algumas normas que não passam de leis, são chamadas de leis constitucionais, porque estão dentro da Constituição. São normas que fazem parte formalmente do texto constitucional, mas que tratam de assuntos de menor importância. Por isso que são chamadas de leis formalmente constitucionais. Reservem esse pensamento dele quando nós vamos fazermos a classificação das Constituições em Constituição material, em Constituição formal. Nós vamos observar que a gênese desse pensamento foi justamente aqui com Carl Smith, certo? Mas ele diz que não importa se dentro daquela Constituição tenha norma que diz respeito à estruturação do Estado, que para ele é de maior importância, e normas que tratam de assuntos de menor importância. Ou seja, se está dentro da Constituição, aquilo ali é fruto da vontade, é uma decisão política de um determinado povo, num determinado tempo, num determinado espaço. Beleza, moçada? Essa é a ideia do Carl Smith. Vamos passar agora para esse daqui. Olha aqui o Hans Kelsen, moçada. Constituição em sentido jurídico. Coloquei uma imagem dele ali. Percebemos que o Hans Kelsen é um jurista e filósofo austríaco, né? Influenciou muito os europeus e nós, os povos latino-americanos. O Hans Kelsen, gente, na verdade, o que ele diz? Nesse seu sistema proposto, ele fala que o fundamento de validade das normas está na hierarquia entre elas. Aqui é muito importante, sobretudo para o direito brasileiro, para o direito constitucional, moçada. Aqui nós vamos estudar a chamada pirâmide kelsiana, em que ele coloca na supremacia lá do topo da pirâmide a Constituição como norma fundamental, ou seja, ela que dá fundamento a todas as demais espécies normativas. E ele fala que toda norma apoia a sua validade numa norma imediatamente superior. Com a Constituição positiva escrita, essa Constituição que nós temos, você pega a Constituição brasileira, não é diferente. O seu fundamento de validade está na norma hipoteticamente fundamental, que é uma norma pressuposta, imaginada. Ela chega no momento que ela sai do campo físico para o campo ideal. Então ele fala o seguinte,
que existem duas constituições, a do sentido jurídico positivo, que é aquela que está escrita, que ele fala aqui, ó, a Constituição é a norma positiva suprema, que serve para regular a criação de todas as outras. É documento solene, cujo texto só pode ser alterado mediante procedimento especial. No Brasil, estamos falando, por óbvio, da nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. O que significa? Que qualquer norma, qualquer lei que qualquer lei, quer uma lei infraconstitucional que esteja abaixo da Constituição, não pode contrariar a Constituição. No sistema brasileiro, já é muito importante, nós vamos observar que o grande responsável por esse controle concentrado da Constituição, o guardião, aquele que tem espada na mão, ele é o nosso STF. E ele fala que essa Constituição aqui, ela tem um sentido lógico-jurídico. A Constituição é a norma hipotética fundamental, não real, mas sim imaginada, pressuposta. Então ele fala que você tem uma Constituição que está escrita, e você tem uma Constituição que é uma norma hipotética, é uma hipótese de Constituição fundamental, que serve de validade, que dá fundamento a essa Constituição positivada aqui. Serve como fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Não possui enunciado explícito, consistente apenas numa ordem dirigida a todos, de obediência à Constituição positiva. É como a norma fundamental hipotética disser o seguinte: obedeça-se à Constituição positiva. E aqui tem um exemplo muito interessante. Isso aqui era como se você tem o livro, por exemplo, da Natália Masson, ela vai falar de uma sentença. Eu tenho um exemplo que conheço, outro exemplo que vai falar quando você chega na prefeitura, você vai pedir um alvará. Então vamos imaginar o seguinte: você chega na prefeitura, você quer um alvará, certo? Aí o funcionário te entrega o alvará e você questiona a validade. Quem te deu esse poder para fazer esse alvará? Qual foi o pressuposto? Aí ele fala: não, eu fui nomeado pelo prefeito, está lá no Diário Oficial. Tá, mas quem deu esse prefeito, esse poder para o prefeito? Não, o prefeito, ele tem um poder da lei orgânica do município. Tá, mas e aí? E quem é o pressuposto de validade dessa lei orgânica? Quem é que deu esse poder? Ah, foi a Constituição do Estado. E quem deu a Constituição Federal? Ah, foi a Constituição Federal. Opa, chegamos aqui no direito brasileiro, na lei maior. E quem deu esse poder para essa Constituição? Ah, foi a Constituição anterior. Ah, ou porque lá previa que o povo podia... E aí, você vai voltando de uma maneira tal, eu brinco, isso aqui é o brasileiro que brinca, que eu falo que a teoria regressiva até a norma hipotética fundamental, não escrita ideal. E aí, moçada, nós vamos parar, sabe aonde? Nós vamos parar num direito anterior, que serve de base para todos os outros. Por isso que se fala, o pensamento do direito natural, ele serve de pressuposto. Ela é hipotética, é ideal, é o fundamento que dá base para todos os ordenamentos. E aí a gente fala: o Hans Kelsen, ele é positivista. Não, ele defende a eficácia do direito positivo. Ele não nega essa norma hipotética fundamental. O que ele traz é apenas uma reação da teoria pura do direito, é justamente que o direito não tem concepção filosófica, social, política, né? E que ele não é uma carta política. Ele apenas diz, no caso do direito constitucional, tem que buscar são os requisitos de validade. Se o documento que está posto efetivamente é um documento válido e quem o fez tem competência para fazê-lo. Bom, pessoal, aqui nós trabalhamos sobre a concepção de Constituição. Agora, nós vamos começar a trabalhar, eu vou interromper esse vídeo, aí nós vamos fazer um vídeo 2, nós vamos falar da classificação das Constituições. Aqui tem uma série de classificação que é muito cobrada em prova de concurso, cobrada em provas bimestrais do Univag, parciais, tá certo, pessoal? Então, vamos interromper a nossa gravação e eu espero que vocês assistam o vídeo, que gostem, que seja esclarecedor essa nossa explicação. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez lembrando, estamos aqui para auxiliá-los. Por favor, mandem mensagem. Até a próxima aula, moçada!